Juliana Guilher é importantíssima. Ela é uma pesquisadora que é radicada na França, mas ela estava fazendo a pesquisa dela, a primeira pesquisa, exatamente no mesmo ano, de doutorado, investigando as brincadeiras perigosas no Brasil. A pesquisa da Juliana Guilher abre o espaço para a gente compreender que isso era uma causa nacional de saúde pública. Porque na investigação dela, que ela fez uma investigação de mais de 5.000 entrevistas em formato de prevenção com a metodologia da APAS, essa mesma associação que Demetrio e Heloísa firmaram parceria em 2014. Então a Juliana utilizou essa metodologia no Brasil para fazer esse processo investigativo. E dentro dessa investigação, ela saiu com números que nos alarmou. Ela ia para dentro das escolas, investigou crianças de 9 a 17 anos, e dentro disso descobriu-se que 6 de cada 10 crianças já tinham tido pelo menos um acesso ao que ela chama de jogo de não oxigenação. Ela criou essa nomenclatura para dizer qualquer prática de risco que interfira com o nosso funcionamento normal do corpo, de respirar, que é a nossa máquina principal, né? Sim. Sem ela a gente não funciona. Então ela começou a fazer ela fez um artigo científico onde ela descobriu um gráfico de crescimento dessas práticas e que eram várias, não eram só o jogo do desmaio, não só o jogo do desodorante, o desafio do desodorante, mas como várias outras práticas que mexiam com a respiração e poderiam causar acidentes fatais. E os adolescentes estavam praticando como se fosse uma coisa lúdica. E os espaços principais eram condomínios, os espaços em comum do condomínio, os espaços da escola, porque é onde as crianças e adolescentes se agrupam. E aí eu recebo a informação de um primo mais velho, alguém viu na internet e praticavam como se aquilo fosse realmente engraçado. E quando a gente começou a pesquisar os vídeos na internet na época, eles estão todos rindo, estão em grupo, não tem uma divisão de gênero, meninos e meninas fazem, não tem uma diferença de classe social. As idades na época eram de 9 a 17, que é a mesma idade de pesquisa para qualquer pesquisa de criança e adolescente. Mas hoje em dia a gente grande, né? É muito grande. E hoje em dia nós temos acidentes antes disso, acidentes fatais no Brasil de 8 anos de idade. Então a gente tem aí uma esfera que, com o uso cada vez mais intenso dos eletrônicos, principalmente agora no pós-pandemia, de um ano para cá, a gente voltou a ver o crescimento desses desafios de uma forma muito veloz, que a gente achava que já estava mais controlada, a gente já estava partindo para outro tipo de demanda no Instituto, fazer um outro tipo de programa, agora a gente retornou. Demos passos para trás. Demos passos para trás. Só para contextualizar, assim, como era isso quando a gente entrou nesse mundo, um dia nós descobrimos um livro chamado O Jogo do Desmaio e Outros Contos de Terror, vendido pela Amazon e pela editora Saraiva, escrito por um professor. A nossa primeira ação qual é? Vamos ligar para ele. Esse cara talvez não saiba o que está fazendo, não saiba a gravidade. Ele foi ríspido. Isso é só um conto, você não sabe o que é um conto? Aí nós demandamos judicialmente, tiramos da Amazon, tiramos da Saraiva. Mas você vê o nível assim, de como isso era tratado. Então, assim, a gente encontrou o campo todo. E aí, como a Fabiana está falando, quando a coisa a gente vinha realmente sentindo uma evolução, veio a pandemia. As pessoas, às vezes, os pais, não têm ideia do que se esconde por trás de livros com aparência inocente. Livros e revista, vídeos, conteúdos. Conteúdos que parecem ser tão inocível, tão bonitinho para a criança, mas a mensagem que ele passa é tão ruim, né? Tem essa mensagem, tem esse escopo da coisa, mas a gente tem também, antes da pandemia, por volta de 2010, a gente tem aí um traçado mais histórico, a gente começou a ver uma evolução muito grande das plataformas, o crescimento de uso de plataformas de vídeo como protagonismo jovem. Não é um lugar onde eu peço permissão, meu pai e minha mãe, para fazer alguma coisa, eu só faço. Não tem, mãe, posso gravar um vídeo? Não. A gente tem várias crianças que às vezes têm canais e perfis nessas mídias e as famílias não estão sabendo.
Eles entregam o eletrônico com um desconhecimento de que aquilo ali é uma porta aberta para uma civilização. A gente tem uma civilização dentro da internet. E eles ainda usam nicknames, né? Eles Também, usam avatar, eles dizem que tem 18 anos sem ter, porque eu não pergunto para um adolescente se ele tem 18 anos para baixar um aplicativo de jogos, que ele vai dizer que sim. Isso não existe, é fora da realidade. Então, tem algumas ideias de que estão protegendo que a gente sabe que não está protegendo. É mais uma, vou aqui salvar a minha retaguarda, mas realmente não tem nada de proteção. Eu tenho uma pergunta, você tem mais de 18 anos e se o adolescente quiser entrar e ver vídeos, quiser jogar, quiser fazer download, ele vai dizer que tem. Isso não faz o menor sentido, né? Pela história mesmo de ser adolescente, que é um processo de transgredir, de tentar ser sujeito no mundo, de quebrar as amarras com as famílias. De gostar do desafio. Gostar do desafio. Desafiar-se na adolescência não nasceu com a internet, essa é a primeira coisa. Se os pais, as famílias, os responsáveis que estão assistindo hoje conseguirem ir para a sua própria adolescência, eles vão lembrar o que foi que eles fizeram que não era para ter feito. Lembra. Né? A gente lembra.